E aí, mortal, bem-vindos a mais um vídeo sobre Java, né? Parabéns pela sua péssima escolha de ter vindo aprender Java logo aqui. Seguinte, eu tinha falado no vídeo anterior que eu ia fazer o update agora, né? Mas eu mudei de ideia. Eu vou fazer o listar, né? Listar as informações. Uma coisa que eu reparei agora, tá? Foi um pequeno errinho de programação mesmo. Que até avaliado, sei lá, teu professor está avaliando teu projeto, é uma das primeiras coisas que ele vai te perguntar e eu nem lembrei disso, que é o que? A gente está salvando e estamos abrindo informações, beleza. O abrir, cadê? Deixa eu ver. O abrir eu coloquei lá uma mensagenzinha, né, que se não tiver nada aqui, ele vai ficar pedindo para me colocar o ID. Só que se por um acaso eu clicar no salvar, velho, ele vai salvar nada. Tá ligado? Se eu der um OK aqui e for lá no meu banco de dados, ó, cadê? Vou dar um select aqui, ó. Se liga aí, ó. O 4 e o 5 não tem nada. Eu não coloquei uma verificação para ver se tem informações dentro do text field do usuário nem da senha. Então, pequeno errozinho grave aí, né? Em relação a inserir dados. O que eu vou fazer? Vou estar adicionando agora isso, né? Isso, corrigindo esse problema. E a gente resolve ele só com um se, né? Um ifzinho aqui, ó. Vou dizer aqui se o meu tf usuário ponto getText, cadê? getText ponto equals, né? Se ele for igual a nada, ou, né, tá duas barrazinhas aqui, cadê as barras? Olha, cadê o negócio aqui? Ou meu tf senha ponto getText ponto equals ponto nada também, né? Se alguma dessas informações aqui estiverem vazias, o que ele vai fazer? Ele vai dar um JOptionPane com a seguinte mensagem: show message dialog, parâmetro nenhum, parâmetro, e a mensagem, né? Vou botar aqui usuário barra senha senha em branco ou não informado, né? Sei lá, o jeito que tu achar que a mensagem vai ficar mais bonitinha aí. Pronto, usuário ou senha tá em branco, tá? Se tiver uma coisa ou outra em branco, ele vai dar essa mensagem. Caso contrário, né? Se não, else, ele vai executar o cadastro no banco de dados. Tá aqui o fechamento dele aqui embaixo. Entenderam? Então isso aqui foi um errozinho bem simples, né? Simples, mas totalmente grave, que o cara podia ficar clicando lá direto no salvar, ficar enchendo o banco de dados de informações vazias. Então aqui, usuário e senha tá vazio. Vou salvar. Deu erro. Eita pau, começou a putaria já. Vamos ver aqui qual foi o erro. Tempo de execução. Qual foi o erro aqui? JOptionPane não tá avaliado. Ah, tá. Eu coloquei aqui sem querer show interna um message dialog. Não, é show message dialog. Foi mal aí, galera. Então vamos lá. Executar aqui de novo. A meia hora. Opa, eu não tinha fechado a outra janela. Deixa eu fechar aqui para não confundir uma coisa com a outra. Pronto, vamos lá. Show message dialog, tá certo. Então vamos lá. Vou salvar isso aqui. Usuário ou senha tá em branco. Se eu botar só o usuário, tá, sei lá, salvar, ainda tá em branco. Se eu não colocar o usuário e colocar só a senha, vou salvar isso aqui, ainda tá dando a mensagem. No caso, se eu colocar o usuário, tem eu, ela, sei lá, vou botar eles, e a senha vai ser apenas um, vou salvar. Aí sim ele fez o cadastro.
Beleza? Então foi um pequeno errozinho aí, base, né? Tipo, nossa, nunca disse que ia ser um projeto 100%, né? Tem uns errinhos aí. Mas vamos lá. Nosso sentido de vida hoje é listar os dados que estão lá no banco, tá certo? Então vou fazer uma listagem dentro de uma tabela, aprender a trabalhar com tabelas aqui no Java e jogar as informações do banco de dados para cá, tá certo? Não sei se esse espaço vai dar, cara. Deixa eu só aumentar aqui um espaçozinho aqui. E eu não sei nem onde é que eu vou botar isso também. Como eu sou péssimo designer, eu vou jogar a tabela aqui em cima, tá? Sei que tem nada a ver, mas eu vou jogar ela ali em cima. Assim, pra gente trabalhar com tabela aqui, vamos precisar de que componente, né? Eu vou colocar esse tal de JScrollPane, tá certo? Que é tipo um painel que tem aquelas barras de rolagem, caso seja preciso, né? Tipo, eu vou jogar ele aqui, ó. Certo? Aqui na parte de cima. Não sei se vai dar problema ele tá aqui em cima, não sei. Vou ver, qualquer coisa eu mudo. E o outro componente que eu vou estar adicionando é uma tabela, tá? Então vou botar aqui a tabela, JTable, jogar aqui nessa parte maior, que automaticamente ele pega todo o espaço, já que só tem esse item, né? Aqui tem lá as propriedades da minha tabela, né? Aqui eu tenho os meus componentes, né? Eu estou com a tabela selecionada. O nome dessa tabela vai ser TB dados, a minha tabela de dados. E nas propriedades eu tenho aqui como mexer no modelo dela, tá? O que vai estar sendo jogado dentro dessa tabela? Vou abrir aqui. Vamos lá. Vou inserir uma coluna que vai se chamar, no caso, senha. Vou inserir uma outra coluna chamada usuário. Tem acento usuário? Deve ter usuário. Nem lembro se tem acento ou não tem. E vou inserir a última coluna, que seria a coluna ID. Só, eu fiz assim porque, né, coloquei de trás para frente, porque geralmente ele vai colocando um atrás do outro, tá certo? Mas se eu quisesse botar aleatoriamente e depois organizar, depois era só tu inserir uma linha, né? Eu inseri 3 colunas, vocês iam inserir uma linha, e com a linha selecionada, no caso com a coluna aqui selecionada, vocês poderiam aqui mover para frente ou mover para trás. Tá certo a informação, sim, eu queria que ficasse atrás, agora eu quero que ela fique para frente, tá? Vai fazendo essa brincadeira aí, tá? Não tem mais nada para se colocar aqui, apenas isso mesmo. Aqui tá perguntando se ele vai ser editável. Não é bom ser editado, ou eu deixo editável? Não vou deixar editável, tá? E vou dar OK, se der problema depois eu mudo. Tá lá, crio a minha tabelazinha aqui nesse espaço. Só que eu tenho que pegar aquela lista, né, aqueles dados, e jogar para cá. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um novo botão. Vou colocar aqui na parte de abrir dados mesmo, tá? Bem aqui no canto. Vai ficar feio pra caramba. Mas eu vou colocar aqui listar dados. Eu podia botar listar dados na tabela. Vamos deixar só listar dados mesmo. Pronto. Função de vida desse botão, listar dados na tabela, tá certo? Então tá lá, btn listar dados. Listar os dados não, né? Listar. Cadê? Tá aqui, listar dados. Vou dar aqui em cima também o nome da variável dele. Pronto. Dá 2 cliques. Péssima prática de programação, né? Sangue no zóio aí dos orientados a objetos. Então vamos lá. Só o trabalho agora do listar dados vai ser o seguinte: vou ter que fazer minha conexão, todo aquele trabalho, né, que a gente já fez antes. Novamente o connection, JavaSQL, meu objeto de conexão, a classe onde tem meu método de conexão, que é a classe conexão, ponto, o método que faz a conexão, que se chama faz conexão. E aí ele vai pedir para mim colocar isso dentro de um bloco try-catch. Pronto. A brincadeira começa agora, né? Qual é a string que pega dados no SQL? O que seleciona todos os dados do SQL? Então vamos lá, construir essa string aqui. String SQL vai ser basicamente o que? Select todos os dados, né? Select asterisk from da minha tabela. Qual é o nome da tabela mesmo? Dados senhas, eu acho.
Pronto. Selecione todos os dados da minha tabela, dados senhas, tá certo? É isso. Eu não quero que ele liste tudo e jogue lá, então ele vai listar tudo e jogar lá dentro da tabela. Se eu quisesse criar algum tipo de parâmetro, aí já seria igual ao exemplo anterior do abrir, tá certo? Mas vamos lá. O que eu preciso mais? Preparar as informações para enviar, né? Preparar a SQL para ser enviada para o banco de dados. Então vamos lá. Novamente, prepare statement. STMT. Não muda isso nunca, né? Só para... Tu pode botar outros nomes, tá? Eu botei STMT, mas pode botar outra coisa aí. Então vou fazer puxar minha conexão e vou jogar para ela o meu SQL, né? Minha SQL. Pronto, dados preparados. Isso tudo vai ser o que? Vai gerar um resultado. Então vamos usar o result set. O result set também só um RSzinho aqui igual a minha conexão, né? Ponto. Aí eu vou fazer o que? Eu vou executar uma busca, né? Vou executar uma pesquisa. Então é execute query. Cadê? Na verdade, né? O com não é. Peraí. Result set, blá. STMT, meu filho. Minha instrução, né? Ponto execute query. Já tô confundindo as coisas já. Então, realizo minha conexão. Essa é a minha string de busca que vai ser realizada. Estou preparando as informações para serem enviadas para o meu banco de dados. E vou fazer uma consulta ao meu banco, né? Vai executar uma consulta ao meu banco de dados. E esse resultado é que vai ser jogado na tabela, né? Só que antes eu tenho que criar um objeto do tipo tabela, né? Para fazer para jogar os dados para ela, dizer quantas linhas eu quero que já vai iniciar com a minha tabela. Isso é umas besteirazinhas, tá? Então eu vou criar aqui um objeto do tipo default table model, né? Tá aqui, ó. Default table model, né? Ele vem lá do pacote Java Swing Table, beleza? Vou chamar esse objeto de modelo, né? Vai ser meu modelozinho lá. O que eu vou ter que trazer agora? Eu tenho que trazer minha tabela dados e vou capturar getModel. Tá certo? Que ele diz lá o método público getModel, ele vai retornar uma tabela, blá, data, isso aí é besteirinhas. Vou fechar aqui. Preciso de mais alguma coisa? Acho que eu preciso adicionar um cast aqui, uma conversãozinha. Isso aqui, deixa eu ver se é um cast mesmo que ele quer. Era só um castzinho, tá? Estou criando um objeto do tipo default table model. Como esse objeto, né, eu vou estar passando para ele a minha tabela, né, meu TB dados, eu tenho que convertê-la para o tipo que está sendo criado, né, que é esse default table model. O que mais falta fazer? Eu vou dizer que meu modelo não vai ter linha nenhuma, né, meu modelo, eita pau, modelo ponto set number, deixa eu ver aqui, set, pronto. Qual vai ser o número de colunas que vai iniciar a minha tabela? 0, né? 0, não vai ter linha nenhuma inicialmente. Porque as linhas eu quero que adicionem à medida que ele vai encontrando dados na minha tabela, tá certo? No meu banco de dados. E aí a brincadeira começa agora. Vamos para o while, né, que ele vai ter que percorrer o meu banco de dados, né? E aquele mesmo lance, rs.next, né? Enquanto tiver dados, né, ele vai procurar tudo lá, next. Enquanto houver dados, né, enquanto ele retornar verdadeiro, porque como eu não disse aqui que tipo de dado eu vou estar querendo, né? Estou dizendo que ele vai pegar todos os dados, então basicamente todas as informações, toda a linha lá da minha tabela que ele for passar, ele vai retornar verdadeiro, certo? Então o que eu quero que ele faça sempre que me retornar a verdade no passeio que ele der lá na minha tabela? Eu vou querer que no meu modelo, né, ele adicione linhas, né, ele vai adicionar linhas, e o que eu vou colocar dentro dela? Cara, vai com calma aqui que tu vai ter que entender legal. Essa aqui eu estou dizendo que o meu objeto modelo
vai estar adicionando linhas, sempre que for verdade, tá certo? E o que ele vai adicionar dentro, nessas linhas? Aí vamos lá. Eu vou ter que criar um novo objeto, new object. Cadê? Cadê object? Pronto. Vou estar criando aqui um novo objeto, tá certo? E esse objeto, ele é, digamos que uma matrizinha, né? Uma pequena matriz, ou uma array, seja lá como tu quer falar. Pronto. O que vai estar dentro desse array? Né? No caso, o que vai estar dentro dele? Um monte de coisa, tá? Então vamos lá. New object vai ser um array listzinho. Opa, cadê a chave aqui, meu filho? Tá lá. O que vai ter lá dentro? Tá vendo que ele já tirou até o erro, né? Diz que ele vai ser um array, né? Vai ser uma listazinha. O que vai ter lá dentro? Então vamos lá. Na primeira coluna que eu quero que ele vai colocar, que seria o ID, né? Então tá, um resultado, né? rs.getString. Qual é a coluna que vai ser passada para primeira parte da minha tabela? Isso aqui ele vai passar um ID. Aí você pode se perguntar, Carlos, esse ID está se referindo a quem? Esse é o nome da coluna 1 da minha tabela. Lembra que a primeira coluna lá na minha tabela do banco de dados se chama ID? Então eu estou dizendo que quando ele adicionar essa linha, a primeira coisa que ele vai estar adicionando é o ID. Tá? Tem mais informações lá para jogar? Tem. Que é o que? Agora eu vou querer o usuário. Então tá aqui uma vírgula. E vou adicionar o próximo dado, que é o que? rs. Cadê? Acho que eu tenho uma vírgula aqui. Pronto. rs.getString. getString. Pronto. Qual é a segunda informação que eu quero que ele traga? É o usuário, né? Vamos lá, usuário. Tem que ser na sequência que está lá no banco de dados, né? Tem mais alguma informação que eu quero jogar na minha tabela? Tem, que é o que? A senha, né? Então, rs.getString, né? getString. Deixa eu ver aqui, string. O que eu vou estar jogando lá para dentro? Eu vou estar jogando a minha senha. Tem mais alguma informação? Tá dando um erro aqui, o que é isso? Tá dando um erro em relação ao parêntese. Eu abri mais de um parêntese? Cadê? Esse parêntese aqui tá fechando qual? O último. E qual é o parêntese que está sem combinação? Que diabo de jet classe é isso aqui? O que está fazendo aqui? Pronto, aí sim, né? Apareceu ali um demônio ali, sei lá de onde é que veio esse negócio. Então vamos lá. Então eu estou dizendo aqui que ele vai passar lá para minha tabela o que? O ID, o usuário e a senha. Lembrando que esses nomes aqui são os nomes que estão lá dentro da minha tabela no banco de dados. Feito isso, eu vou fechar a minha busca, né? rs.close. Fechei minha consulta e vou fechar minha conexão. Lembre-se que você sempre tem que fechar a conexão, senão o banco de dados pode ficar preso, né? Close. Oh, nenhum erro. Será que isso aqui realmente vai dar certo? Vamos ver, né? Vou executar isso aqui. Ok. Ué, tá até ficando bonitinho, né? Então vamos lá. Tô lá com meus 3 campos, ID, usuário e senha, legal. Vou pedir para listar dados, cruzar os dedos, rezar para todos os santos. E aí, garoto? Tá lá, ó. Trouxe todos os dados que tem lá no meu banco de dados. Infelizmente, eu tinha cadastrado o 4 e o 5, né? Por causa daquele probleminha lá do salvar que estava sem um controle. E o dado sei que era o eles, né? Ia ser legal tipo eu clicar aqui e já abrir o dado aqui em cima, né? Então, Carlos, como é que faz isso? Véi, pesquisa, tá? Se já chegou até aqui, tu já chegou em muito. Pesquisa como é que tu faz para clicar em uma linha da tabela e jogar os dados para cá. Beleza?
Então aqui, se eu quisesse abrir o dado 1, o dado 6, né, ia digitar aqui 6, abrir ele e os dados ser jogados para cá. Tá ficando bonito, ó, cara, tô gostando, mas beleza. Então é isso pro vídeo de hoje, tá? Então, como agora eu posso ver os dados, ia ser legal no próximo vídeo ser o botão de atualizar, já para dar um update aqui no 4 e no 5, tá certo? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha essa informação para os demais, tá? Que você conhece e que precisa desse tipo de dado. E é isso. Até a próxima. Falou!